sombra de dúvida, Shadow of the Colossus é um jogo que esteve repleto de mistérios durante seu desenvolvimento, especialmente quando se trata dos 8 colossos que foram excluídos do jogo original. No vídeo de hoje você terá a oportunidade de explorar um dos maiores vazamentos de informações sobre Shadow of the Colossus até o momento, incluindo imagens, vídeos e até documentos e detalhes sobre o beta do jogo. Portanto, fiquem atentos ao vídeo para não perder nenhum detalhe. A narrativa será dividida em duas partes. A primeira servirá como introdução, fornecendo o contexto por trás desse vazamento, enquanto a segunda parte revelará uma entrevista e uma possível narrativa adicional de Shadow of the Colossus, que o criador, Ueda, possivelmente escreveu para enriquecer a história do jogo. Sem enrolações, vamos para o vídeo. Alguns meses atrás, um grupo anônimo conseguiu estabelecer contato com um ex-desenvolvedor da PlayStation, que se mostrou disposto a compartilhar fotos, vídeos e até mesmo uma demo especial que se aproximava mais do beta de Shadow of the Colossus, incluindo os possíveis 8 colossos excluídos. No entanto, a situação tomou um rumo inesperado quando alguém desse grupo decidiu vazar esses valiosos documentos e vídeos na esperança de ser aclamado como um herói da comunidade. No entanto, a realidade foi diferente. Ao tomar conhecimento da divulgação não autorizada, o ex-desenvolvedor cortou todas as relações com este grupo, resultando na perda de acessos a diversos arquivos, vídeos, imagens, incluindo a ISO que se aproximava do beta de Shadow of the Colossus, única para a comunidade explorar o passado do game, transformou em uma perda significativa de informações valiosas, deixando os fãs ansiosos por mais detalhes sobre os colossos excluídos. Este é o preço, infelizmente, que a comunidade em geral terá que suportar. O contato com o ex-desenvolvedor era sem dúvida o aspecto mais crucial, e agora, devido a um deslize inesperado, é incerto quando teremos outra oportunidade tão valiosa. O episódio recente nos deixa questionando se futuras aproximações desses serão possíveis. Devido a esse incidente, é provável que não tenhamos mais acesso a vídeos, imagens ou relatos sobre o desenvolvimento de Shadow of the Colossus, inclusive do Nick, incluindo essas informações sobre os colossos excluídos, e infelizmente afetou diversas coisas, Por isso que as grandes figuras da comunidade de Shadow of the Colossus, eles preferem optar por esquecer e evitar mencionar o desastre que isso causou. O impacto desse vazamento foi tão significativo, deixando essa lacuna de informações que, não vai ser preenchida tão cedo. Então vamos ver os vídeos e as imagens que foram vazadas. Vou tentar explicar com detalhes para vocês. Spider, sem dúvida, um dos colossos mais cobiçados e ambiciosos que a Team Ico desenvolveu, apresentando não apenas desafios técnicos, mas uma execução verdadeiramente formidável. As imagens vazadas de Spider reveladas ao vivo em cores oferecem uma visão impressionante de sua imponência. A arena de Spider, conhecido como Hillock nos vazamentos, passou por várias alterações ao longo do tempo. A última atualização é localizado em 3, onde o Bazaran é encontrado. A estratégia para derrotar Spider era complexa, envolvendo a deixada intencional da Agro para trás. O Vander precisava encontrar uma maneira de escalar as teias esticadas da Spider, alcançando sua cabeça e conduzindo-a até o topo da montanha. Lá, Spider deslizaria e cairia da montanha, que se quebraria para revelar um lago abaixo. Esse processo revelaria o ponto vital de Spider, localizado no centro de seu corpo, conforme ilustra as imagens vazadas. Enquanto Spider habitava o D3 Work,
Ele foi situado na área D6, onde proporciona uma visão sobre o processo de desenvolvimento de Shadow of the Colossus, pois nesta versão final, o D6 foi substituído pelo Minotauro B, que é o Barba, que ocupou esta área D6. Mas durante a fase de desenvolvimento, o Barba ele se localizava em F6. Nos vazamentos revelam que a Arena de Rock era um local semelhante a uma cratera denominada de Badlands. É uma área muito próxima do Templo de Adoração, incentivando os jogadores a visitarem e observar aquele pássaro gigantesco no centro da arena, só esperando a oportunidade de atacar o player. Imagina a tensão que o jogador teria observando o majestoso Colossus Rock. Yamori-A destaca como um dos colossos que recebeu um extenso feedback por parte da Team Ico, evidenciando o esforço e a dedicação nesse colosso. Além de possuir duas versões distintas de si próprio, o Yamori foi alvo de várias estratégias e abordagem para otimizar a sua presença no jogo. Nos vazamentos, é revelado que Yamori-A é de fato o mesmo modelo posteriormente divulgado, mas com os tons ainda mais sombrios. Além disso, há indícios sugerindo que a arena na qual Yamori se encontra, P3, onde normalmente se encontra o Sluice. Essa informação, se confirmada, traz uma perspectiva interessante sobre a disposição desse colosso no mapa do jogo, onde a estratégia plausível mencionada envolvia atrair o Yamori para escalar as paredes, permitindo que Vander subisse em suas costas para atacar o seu ponto fraco. No vazamento foram expostos alguns documentos reveladores que apresentarei a vocês, destacando detalhes que eu pude identificar. Esses documentos oferecem um vislumbre do intenso trabalho da Team Ico na expansão do universo de Shadow of the Colossus durante a sua fase beta. É intrigante descobrir que o projeto não foi algo recente, mas sim ao longo de vários anos, buscando o jogo se tornar algo único e significativo, para não apenas para os desenvolvedores da Team Ico, mas também para a PlayStation, que permitiu a realização desta obra-prima. Shadow of the Colossus não é um jogo, é um projeto que mudou a história dos videogames. A sua trajetória revela não apenas a maestria, mas uma visão fascinante sobre como os videogames e a arte podem coexistir. Este jogo não apenas demonstrou habilidade, mas sim nos faz refletir sobre nós mesmos, contando histórias que transcendem a era digital. Agradeço a todos que acompanharam este primeiro vídeo sobre o maior vazamento de Shadow of the Colossus. Espero que tenham achado tão incrível quanto foi para mim quando obtive esses documentos. Reconheço que pode haver informações que faltam ou que demandem mais contexto, mas me esforcei para apresentar os detalhes mais minuciosos possíveis, por precaução em relação aos direitos de imagem dos possíveis vazamentos e deste desenvolvedor. Considerem este vídeo como uma divulgação pública de informações que, uma vez na internet, permanecerá para sempre. Entendo a importância de tratar esses vazamentos com responsabilidade. Em breve lançarei a parte 2, ainda sem certeza se será neste ano ou no próximo, mas prometo abordar o conteúdo com o mesmo cuidado e carinho que dediquei à parte 1. Agradeço novamente por chegar ao final do vídeo, então fiquem bem e até a próxima.